Como que nós podemos colocar o nosso organismo, a nossa saúde em equilíbrio muito mais rápido, sem ter que ficar fazendo aquelas milhares de sessões de tratamentos? Então, a primeira coisa que você tem que entender, que você precisa saber, é que todo o desequilíbrio do nosso organismo começa no nosso corpo energético. Todo desequilíbrio. Nada acontece do dia para a noite. Nada aparece do dia para a noite. E isso eu explico para meus pacientes quando eles vêm no meu consultório pela primeira vez, para eles poderem compreender como que a gente vai colocar o organismo deles em equilíbrio mais rápido. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender que não adianta a gente trabalhar apenas o nosso físico, o nosso energético também precisa ser trabalhado. Para a gente poder ter uma recuperação mais rápida do físico, o energético precisa estar em equilíbrio. O nosso corpo energético, quando ele vai entrando em desequilíbrio, ele já começa a dar sinais. E a gente muitas vezes não entende, às vezes são pequenos sinais. Eu costumo falar para meus pacientes que nós somos que conhecemos o nosso próprio corpo. A gente consegue identificar. Eu, muitas vezes, não consigo identificar pequenas coisas no paciente, mas o paciente consegue identificar as pequenas coisas no organismo deles. Então, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que começar é aprender a ouvir o nosso corpo. Porque quando o desequilíbrio do energético ele se inicia, já vai dando pequenos sinais. E a gente precisa entender e precisa compreender que o nosso corpo, ele fala. O corpo, ele mostra o que está errado no nosso organismo. São raros pacientes que vêm ao nosso consultório quando o energético começa a entrar em desequilíbrio. Quando ele consegue identificar lá no fundinho uma pontinha de desequilíbrio, ele vem ao consultório. Esses pacientes, quando chegam pra gente nessa fase, a gente consegue muitas vezes impedir com que o físico adoeça, porque a gente já coloca o energético logo de cara em equilíbrio. A maioria dos pacientes chega no nosso consultório quando o físico ele já está doente. E aí que entra que a gente começa a explicar para o paciente. Para eu poder recuperar o seu físico, eu preciso trabalhar junto o energético. E como que a gente trabalha isso do energético, né? Eu trabalho com medicina tradicional chinesa e trabalho com biofísica, que é a chamada medicina quântica. E eu vou nas principais vias energéticas, que seriam os meridianos e os chakras. Quando a gente começa a colocar o energético em equilíbrio, o físico ele tem uma resposta de recuperação muito mais rápida. E é aí que a gente encurta o tratamento do paciente, porque a gente vai conseguir colocar o organismo, a saúde dele em equilíbrio muito mais rápido, trabalhando o energético em conjunto com o físico. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as técnicas que a gente pode associar para a gente poder colocar tanto o energético em equilíbrio, para que o nosso físico tenha uma resposta muito mais rápida e você consiga entregar resultados mais rápido para o seu paciente. Então, se você gostou desse vídeo, convido você a seguir esse Instagram, a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.